Aglomerado da Serra. Dividido em 8 vilas, o maior conjunto de favelas de Minas Gerais nasceu quase junto à nova capital. Estima-se que mais de 100 mil pessoas compartilhem esse território. Sua arquitetura é cheia de colorido e diversidade, o que tanto marca a arte que produz. Arte essa que vem de berço, crescendo entre avenidas, praças, ruas, becos e vielas. Em todas as 8 vilas, nos deparamos com histórias inspiradoras de mulheres que movimentam essa comunidade. Afeto, ancestralidade, amor, força e desafios é o que unem essas mulheres, as principais responsáveis pela geração, cuidado e educação das pessoas que compõem este aglomerado. Gente, meu nome é Simone Moura, sou fotógrafa, produtora cultural e gestora cultural. Eu nasci e moro na Vila Nossa Senhora de Fátima, no aglomerado da Serra. A gente tem que pensar que as mulheres, né, na pirâmide social, a gente está na base, gente, da base as mulheres pretas, faveladas, pobres, mães. E quanto mais vai aumentando as categorias, mais lá na base da pirâmide a gente está. Dito isso, a gente pensa no esforço que a gente tem que alavancar, que a gente tem que empreender diariamente para a gente ser vista, ser reconhecida, ter nossas vozes ouvidas, né? Então, eu penso que uma das principais lutas que a gente tem é simbólica, é de reconhecer a nossa humanidade e existência. E aí, para fechar essa fala, eu faço a pergunta para a gente poder refletir. Quantas juristas você conhece? Quantas presidentas negras você conhece? Só aqui no país. Quantas advogadas? Quantas promotoras? E vamos pensar em outras categorias. Quantas gestoras culturais negras vocês conhecem? Porque já tem lugares aos quais já foram predeterminados para a gente. Meu nome é Liliane, tenho 32 anos. Moro no aglomerado há 32 anos também. Pratico a capoeira há 18 anos. E eu tenho um trabalho social com a capoeira, que eu sou fruto dele. Comecei criança lá. Hoje eu sou contramestre de capoeira. Esse trabalho ele acontece ali na Quinta Tolentino, no Cafezal, há 20 anos ou mais, eu não sei o certo. Eu participo dele há 18 anos. Comecei lá com 12 anos de idade. Eu era uma pessoa bem difícil. A capoeira, graças a Deus, me salvou, me fez assim uma pessoa melhor. Hoje eu sou contramestre de capoeira lá dentro e dou aula lá dentro também. Anos atrás sempre teve capoeira, tem a galera bem mais velha, assim, mestre Papa-Ovo. Tem uma galera que já morreu também, que eu não conheci, o mestre Jaime mesmo. A gente fala nele sempre, porque ele é referência antiga aqui na Serra. O mestre Papa-Ovo também é referência antiga. Meus professores já passaram por eles também, então sempre vai ter a memória. Eu participo do Movimento Feminino de Capoeira aqui em BH, que é um grupo que tem várias mulheres, não tem nome de grupo nenhum, só chama Movimento Feminino de Capoeira, e a gente fez esse movimento para nos fortalecer, porque realmente acontece a diferença entre homens e mulheres, sim. A gente encontra em praças públicas e cada pessoa leva um instrumento, a gente vai e faz uma roda só com as mulheres. Tem bastante mulheres que não foram mestres de capoeira, né? Mas sempre esteve ali, porque eu não podia participar da roda antigamente. Então elas ficavam meio de lado, ficavam na roda mais para bater palma e participar do samba, mas da capoeira assim não. Tem mestre agora recentes. Hoje em dia a mulherada tá tomando o mundo, graças a Deus. Olá, meu nome é Márcia. Eu sou moradora de favela, sou mulher de favela. Amo morar neste lugar. Essa vila chamada Vila Fátima nasceu há mais de 50 anos atrás, né? E uma das mulheres que começou a idealizar esse sonho deste lugar onde a gente mora, né, foi minha mãe, Dona Dalila Monteiro Barbosa, que foi líder comunitária aqui por muitos anos, né? As lembranças que eu tenho dela aqui neste lugar é sempre dela trabalhando em prol da comunidade. E uma coisa que ela sempre falava para a gente é para a gente olhar para fora, né? E isso é um legado que ela deixou para os filhos. E os meninos de hoje, os jovens de hoje, né? Eles chegam aqui, encontram a rua asfaltada, encontram as praças prontas, encontram
um posto de saúde, um centro cultural, uma quadra coberta, um campo no Baleião. E talvez eles pensem, pô, que lugar legal para morar. Mas tem uma história por trás disso. As favelas, elas são vistas a partir de um olhar homogêneo, como se todas as favelas fossem iguais, né? Como se as favelas belo-horizontinas fossem parecidas com as paulistanas, as cariocas, as nordestinas, quando na verdade não é. Somos diversos, somos heterogêneos, são inúmeras as identidades que são construídas nos territórios e as formas como elas se expressam na sociedade também são distintas. Então a gente tem que pensar essas identidades a partir da diversidade. É isso que nos constitui, é isso que atravessa esses diferentes sujeitos que residem e que estão nesse espaço. E aí, como que a gente, aí não é a Simone, mas como a gente que mora nesses territórios, a gente tem que ver tais localidades. É a partir do paradigma da potência, daquilo que constitui a nossa capacidade de intervir no território, de transformar, de disputar as narrativas que estão postas. As favelas dificilmente são vistas pelos diferentes realizadores, produtores, artistas, lavadeiras, mestres populares, pedreiros, diaristas e vários desses sujeitos que estão aí produzindo a sua história. É por esse paradigma da nossa capacidade, da nossa potencialidade inventiva de intervir na sociedade. Gente, haja vista que foi a gente que construiu essa cidade, a gente tem que sempre lembrar disso. É a partir desse paradigma que a gente tem que se olhar, né? Esse seu mote, tanto de nossa presença no mundo, quanto da nossa relação na sociedade, dos diferentes espaços que a gente ocupa. Meu nome é Conceição, mas a maioria das pessoas aqui me chamam de Sãozinha, outras mãe do Cadu, outras me chamam de Cadu mãe. É desse jeito. E é isso, né? E nós já estamos aqui há bastante tempo, morando aqui há bastante tempo. Quando nós viemos para cá, Cadu tinha 6 para 7 anos, então era um pirralhinho, né? E tinha meu filho Pedro, o segundo, e a Ana Carolina. Depois, com o tempo que esse se veio. Quando nós viemos, né, mudamos para cá, nós morávamos na Avenida Mendissá, e Vanderlei conseguiu comprar essa área aqui. E nós fomos construindo aos pouquinhos, né, com os meninos pequenos. Então, nós começamos, primeiro assim, que quando o Cadu começou com o Centro Cultural, ele pagava um aluguel para poder dar aula de rap, né? E nós tínhamos a lanchonete, onde agora é o Centro Cultural. Só que eu comecei a sentir muitas dores, trabalhando muito, né? Eu também sou confeiteira e fazia muitas encomendas. E ele falou assim, aí a gente alugou para algumas pessoas, só que não estava dando certo. Aí ele falou assim, mãe, mas se eu pago aluguel em outro lugar, eu vou pagar para vocês, e eu vou ficar aqui fazendo as aulas, né, dando as aulas de rap. E tinha muitos brinquedos, e as crianças pequenininhas, tinha um pequeno que ele chegava, batia no portão e gritava assim, ó, Cadu, abre aqui o Cadu, para poder ficar lá brincando, sabe? Era muito lindo mesmo. E depois eu comecei a achar que essas crianças também, elas chegavam cedo ali. Eu falei assim, gente, esses meninos precisam de um lanche. Aí eu comecei a fazer um lanchinho também para eles. E o Centro Cultural foi crescendo, né? Foi aparecendo pessoas se oferecendo para poder dar aula assim. Daí, com todas as oficinas, apareceu uma mãe de uma amiga nossa que se ofereceu para dar aula de artesanato para as mamães. E nós começamos, né, de manhã, na quarta-feira, aí convidei algumas mamães e nós começamos a fazer uns trabalhos em vidros, reciclando vidro, usando filtro de melita. Muito bonito o trabalho. Só que ela não pôde continuar com a gente. Então apareceu a Miliane, que é costureira do Remexe, se ofereceu para nos ensinar a fazer essas
almofada, bordado. E as mamães super felizes com o nosso momento de bordar. Aí o que acontece? 50% da venda é das mamães. E isso é muito legal. E outros 50% a gente compra material, repõe. E também se aparece algum imprevisto, né, que algumas mamães precisam de um medicamento, aí tem esse dinheiro que eu pego o dinheiro, que a responsabilidade é minha, e a gente compra o medicamento, dá para as mamães. Então, a gente acabou agora de ter o nome. É Terapia com Arte e o nome é Ponto Chique Favelinha. A gente já está com a arte e tudo e a gente já vai começar. E o interessante é que cada bordado vai o nome de quem produziu. A artista que fez tem o nome, entendeu? Então elas ficam assim maravilhadas, cada uma fica feliz com o que está fazendo. Então o nome é Ponto Chique Favelinha. Eu penso ainda em ajudar muitas mamães assim com essa arte, com esse espaço que a gente tem, né? Com as ideias que Cadu também dá, a gente senta, bate um papo, a gente fala. E eu penso assim que tem muita coisa ainda a fazer com a arte, com as mamães, com as crianças, com os adolescentes, com quem chegar. O que eu quero mostrar para vocês aqui é como que nasceu este lugar, como que surgiu este lugar, por que você mora aqui, por que tem aquela praça, por que tem esse asfalto, como que foi construído tudo isso. As coisas não chegou do nada. Você chegou e estava pronto, eu cheguei e estava pronto. Tem uma história de luta, isso é muito verdadeiro, viu? Essas fotos que eu vou passar para vocês verem, ela conta a história da Vila Fátima, tá? Como que começou a vila. E essa foto aqui é a foto mais antiga que a gente tem. E ela vai mostrar como que foi feita a ligação de água lá atrás, para que as pessoas que moravam aqui, as poucas pessoas, pudessem ter acesso à água. E essa daqui é a dona Dalila, foi uma das líderes comunitárias aqui da vila, e eu tenho orgulho de ser filha dela. E ela foi uma das mulheres que lutou para que essa vila nascesse, para que essa vila tivesse vida. Mas ela também passou para a gente algo muito importante, que família não é só a família de sangue, onde você mora, aqui é o pai, a mãe, os filhos. Que família é o geral. A família é a rua que você mora, é o beco, é a viela. A família são as crianças que estão perto da gente, porque criança, ela precisa de alguém. A criança, ela não consegue sozinha. Então, onde eu estou que tem criança, eu sou responsável por essa criança. Para passar algo para ela, mesmo que eu a veja uma vez só. Então, a gente aprendeu muito com ela, sabe? O conceito família para nós, né, de tradição ancestral, é um conceito totalmente fora do que se chamam de família padrão. É uma família que se dá na base da formação mesmo, da geração, né? Então, todas as crianças é filho, todas as mulheres é mães, todos os jovens são primos, irmãos. É esse tipo de formação. Não é uma família que se constitui a partir de algum princípio de gerar os filhos, mas vem muito do formato, do padrão do acolhimento, que é uma das tradições muito da cultura do povo banto. Então a gente acolhe e na maneira que se acolhe se constitui famílias. Eu ficava observando, eu devia ter meus 9, 10 anos, mas eu observava o agir deles, como que era isso, né? Alguém que chega e você não conhece, entendeu? E de repente aquela pessoa se torna um familiar seu, veio de longe com uma história diferente, com uma bagagem nova, mas você simplesmente a abraça e a acolhe, sabe? E aprende com ele, né? É diferente, porque, por exemplo, os filhos dos meus irmãos são meus filhos também. Não tem uma diferença assim, você tem a responsabilidade com seus filhos e a outra tem... Não, a gente tem uma responsabilidade só com todas as crianças em geral. Por isso que eu ainda entendo que as favelas são quilombos, porque o modelo de organizar, né, e se cuidar e se relacionar um com o outro é muito das tradições africanas, principalmente dos povos bantos. Uma que é pela necessidade de sobrevivência, né? E a luta pela garantia
do território, da moradia, a gente mesmo vê, né, que todo mundo ali tem um apego muito importante com o seu território, porque aquele território, ele representa a identidade daquelas famílias. E pela forma também de se constituir famílias. É nessa constituição mesmo. É uma casa com a maioria mulheres, mulheres que lideram, que organizam, né, e que faz aquela organização, aquela administração dentro da casa. Os jovens no corre, que eles falam muito, no corre também garantindo ali a sua sobrevivência, e a luta pela garantia de vida, isso e plantio, independência econômica, isso eu vejo muito dentro dos territórios periféricos. Para a gente poder pensar o que seria a ancestralidade, sua relação com o aglomerado, a gente tem que primeiro entender o que é ancestralidade. A ancestralidade passa por essa conexão entre o passado, o presente e o futuro, protagonizado por esses sujeitos históricos que repassam através da oralidade, da corporeidade, da identidade, da memória, tudo que já foi feito e produzido e aquilo que se projeta, aquilo que será construído. Partindo dessa breve definição, assim, e pensando no quanto que a ancestralidade ela atravessa a formação do aglomerado da Serra, a gente se vê enquanto sujeito histórico, sujeito de transformação, seja na produção do espaço, seja na produção simbólica, seja nas relações que são criadas no cotidiano e seja na nossa potência criativa que permite as várias inventividades, as várias linguagens que caracterizam as favelas, não somente o aglomerado da Serra, mas as demais favelas brasileiras. Pouco se sabe sobre a formação das favelas belo-horizontinas. A gente não sabe quem foram os operários, quem foram os trabalhadores que levantaram cada prédio, cada avenida, cada árvore plantada, mas também as casas que hoje estão fixadas, que estão implantadas nas favelas da cidade. A gente não sabe desses sujeitos. E foram exatamente esses sujeitos recebendo salários irrisórios, de miséria, sofrendo preconceito. Foram essas pessoas que construíram essa cidade. Então, assim, ao se indagar sobre quem que de fato levantou cada tijolo, colocou cada asfalto, colocou cada planta que hoje virou parque, ao se olhar para o passado e não se identificar o nome desses sujeitos, a gente vê o projeto de apagamento que está em curso nessa sociedade. Qual o papel de se saber a história nas escolas, nas produções culturais, nos museus, né? Qual que é o papel disso? É da gente se ver enquanto protagonista. A gente não se vê na narrativa dessa cidade. A gente não se vê na narrativa dessa cidade. E isso reflete, inclusive, em quais são os referenciais para as juventudes. Se eu não me vejo no lugar, se eu não me vejo ocupando um lugar, um outro lugar daquilo que foi posto para mim, exatamente por não ter referenciais próximos a mim, ao qual eu me reconheça a partir da estética, da cor, da origem social, do gênero, como que eu vou me inspirar para poder querer ocupar também aquele lugar? A gente hoje tem visto os jovens reproduzir os ijexás, tocando, repercutindo isso com a percussão. Hoje a gente vê os jovens reproduzindo muito mais a cultura dos terreiros do que antigamente, isso é fato. A gente vê essa reprodução através das músicas, dos raps, né? Ou através até da dança do pessoal do passinho. Porque aí você olha para isso e você compreende que você tem um pertencimento com o território e que aquelas pessoas também têm uma relação ancestral com tudo aquilo que você preserva ali, mesmo que esteja ainda no espaço isolado. Esse papel da memória é para além de se ver uma narrativa reservada ao museu. É para além disso. Quando a gente vê a nossa história construída a partir de personagens vivos, gente, vivos, que estão aí lutando, disputando as narrativas, isso tem uma dimensão simbólica, afetiva,
cultural muito significativa. Meu nome é Ana Maria Silva Ribeiro, sou professora aposentada. Atualmente eu estou na roça, mexendo com a agricultura de café, cana, né, outras plantações na roça, né? Bom, meu pai, né, eu nasci aqui no aglomerado da Serra, né? Meu pai veio de Conceição Mato Dentro, né? A maioria da família do meu pai vieram de Conceição Mato Dentro e aqui eles construíram as casinhas deles, naquela época era até de madeira, né? Mas a minha casa eu lembro que não era de madeira, não, era de tijolo, aquele vermelhão no chão, né, que a gente encerava, né, adorava aquela coisa. E aí eu fiquei aqui, só que meu pai achava que aqui não dava para criar família, porque tinha... Na época não era muita droga, não, na época mais era assalto, era crimes, né, brigas, confusões, então meu pai tinha medo de criar a gente aqui. Então ele nos levou para São Gabriel, né, meu pai e minha mãe quase passaram fome para comprar um lote no bairro São Gabriel e nos levaram para lá. Só que meu avô, minha avó, meus tios continuaram morando aqui. Então, final de semana era parque municipal e casa da avó, né? E nessa ida e vinda para a Serra, eu conheci meu esposo, que já morava aqui. E aí ele falou comigo, ó, eu só tenho uma casa na favela, né? Aí eu, apaixonada, né? Vou com você até o fim do mundo, né? E aí casei e vim morar aqui. Casei aos 22 anos de idade, estou aqui até hoje, né? Casada com ele, graças a Deus. Tive nossos 4 filhos, aí estamos aqui. E aí aqui... Eu comecei a trabalhar, assim que eu cheguei, eu fiquei 4 dias casada e já comecei a trabalhar lá no Efigênio Salles, né? Trabalhei 15 anos direto no Efigênio Salles e de lá para cá só trabalhando na escola até aposentar, né? Eu não queria acreditar que eu ia te perder, nem mesmo vendo o que eu vi, não quis acreditar. Quantas vezes mamãe falou, ele não tem por você amor. Quantas vezes mamãe gritou, ele não tem por você amor. E mesmo assim... Não, praticamente a vida inteira foi dentro da favela. Eu trabalhei um período no Dulce Pinto, que é lá, né, lá embaixo, né, ali perto da Rua Dona Cecília. Mas a maioria do tempo foi Efigênio Salles, 15 anos, Laura e Mendes Júnior, praticamente nessas escolas, né. Para mim, e acredito que até para os moradores, né, eu acabei sendo estímulo para alguns alunos, né, e para algumas famílias que falavam, uma professora na favela, né, porque quando eu falava que era professora, o pessoal, uma professora na favela, né, e meus alunos às vezes ficavam assim, ah, mas a senhora mora na favela, professora? Eu falei, moro, né. Aí eu falo, mas eu sou rica, né? Aí eles me falam, ah, nunca vi professor rico morar na favela. Eu falo, não, mas eu sou rica. Ah, rica, a senhora mora na favela. Eu falei, eu sou, mas eu tenho cavalo, eu tenho boi, né? Eu sempre falava, eu tenho cavalo, eu tenho boi, né? Eu sou rica, gente. E às vezes eu falava, às vezes eu não tenho muito dinheiro, mas eu tenho outras riquezas, né? Eu sempre mostrei para ele que a riqueza não é dinheiro, né? Eles me verem como professora é incentivo para o outro. Se ela é professora, nasceu na favela, eu também consigo ser professor, eu também consigo ser médico, né? Também consigo ser um artista, enfim, eu consigo ser uma coisa diferente, porque é possível, né? Então, acho que a gente acabou incentivando o povo, né? Não só na minha profissão, mas até na questão religiosa, na igreja, também nos grupos que eu sempre participei, de incentivar o povo a colocar todo mundo para estudar. Eu acredito que ser professor dentro da favela, principalmente se você for um professor comprometido com seus alunos, um professor que queira que seus alunos cresçam, é mais difícil. Por quê? E aí você também tem que se doar mais, porque quando você está trabalhando, aí você vê o que está... Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, na escola, gente, não tinha nem papel. Tinha aluno que não tinha caderno. Então, eu tirava do meu salário para completar. O material pedagógico, eu comprava com o meu dinheiro, sabe? Então, a gente fazia isso e até hoje tem professor que... Vários alunos da gente, naquela época, eles meninos pequenininhos, né? Aí, de repente, você vê um aluno. Você chega no hospital, o aluno fala, ô, professor, eu já fui seu aluno. Às vezes ele é um enfermeiro, né? Às vezes ele está trabalhando até na faxina, né? Tem alunos meus que são contadores, né? Tem alunos meus artistas. E aí os meus alunos me convidam para a formatura deles, né? Ah, o aluno está na faculdade, formando a faculdade, de repente você é convidada para a formatura desse aluno. Você fica pensando, meu Deus, eu nem imaginava que esse aluno ia me lembrar de mim, né? E os alunos me convidam, né? Madrinha de casamento de aluno, olha que coisa linda, né? Para mim, educar é ensinar a criança a trabalhar com a justiça e cobrar seus direitos, não ficar calada com as injustiças, né? E querer sim vencer na vida, porque eu acho que todo mundo nasceu para ser feliz. Então, educar é mostrar às pessoas que a gente nasceu para ser feliz e correr atrás dessa felicidade, né? E mostrar para eles valores, né?
E eles cobraram esses valores, lutaram por esses valores e buscar justiça social no meio que a gente vive, né? Apesar de tantas coisas, eu acredito que é isso aí. Isso traz pra gente o quê? Pensar no dia a dia. Igual eu vejo essas crianças hoje, eu falo, a gente precisa olhar para aqueles que fizeram algo em prol da nossa comunidade. Porque se nós temos hoje um espaço aqui, uma praça, foi luta de uma mulher que lutou para segurar esse espaço. Para ela, não. Por causa da visão lá na frente. Né? É preciso plantar, é preciso cuidar, é preciso zelar, é preciso manter, é preciso ter esse amor. Não pelas coisas, mas pelas pessoas. E as pessoas precisam sobreviver. Né? O ser humano precisa viver e respirar, sabe? Mas você sabe o que mobilizava tudo isso? Amor. É amor. Ô, irmão, a palavra-chave de tudo isso é amor. Porque quando a gente ama pessoas, a gente tira de onde não tem. A gente faz acontecer de uma forma diferente. Entende? Quando a gente ama vidas, quando a gente ama pessoas. Aí, o meu nome é Lucinéia, eu sou da Vila Massola, sou faxineira. Agora, por enquanto, agora eu não estou trabalhando, porque agora estou cuidando da minha mãe, que a minha mãe é doente, aí eu estou cuidando dela. Gosto de soul, gosto de curtir um bocado de cada coisa, sou extravestida, gosto de muita bagunça. E sou eles me chamam de folgada da favela, do aglomerado, porque eu sou meio folgadinha também, eu não tiro minha... Por causa do meu jeitinho, gosto de brincar com todo mundo, gosto de ser... Né, eu gosto de brincar, gosto de curtir minha vida, curtir meus filhos, curtir meus netos. Quando aqui era beco, tudo mato, a gente ia com os forró de lamparina ali pra cima aí. Aí depois, quando começou a melhorar um pouco, aí eu ia muito lá pra trás, pro pagode, ia pra jogo, e depois do jogo a gente ficava curtindo os pagodes e churrasco. Eu comecei assim, indo pra fora, saindo pra... que eles faziam em outros lugares, nos bairros fora, a gente ia pra lá e a gente foi e comecei a andar com... O rapaz até morreu, que me ensinou a dançar. O nome dele era Felicinho Chocolate. Aí a gente entrou num grupo, a gente ganhava troféu, a gente fazia um bocado de evento pra gente dançar, pra gente ganhar algumas coisas. Já dancei dança África, já viajei, eu já fiz um bocado de coisa. E aí hoje, agora, nesse momento, não estou podendo curtir. Mas vai chegar mal. Mas de vez em quando eu fico aqui na rua dançando. Um menino liga o breque ali, a gente põe um bicho pra pegar. Tecla, que eles falam, eu vou pôr o seu breque. É pra você dançar, que eles gostam de ver eu dançar, né? Porque é uma coisa que eu curto, uma coisa que eu vivi esse tempo todo, né? E convivo com ele até hoje. Inclusive eu tava com um rapaz aí que ele também gosta do soul break. Aí nós dois íamos direto e reto. Aí depois, de vez em quando, nós somos amigos agora, mas nós encontramos e nós dançamos assim mesmo, não dá nada para nós não.